Dr. Abrão Loventhal, para falar para nós algumas palavras particulares. Ninguém precisa ficar preocupado, eu não vou fazer nenhum discurso arrecadatório. Isso eu já fiz por 5 anos atrás, hoje nada disso. Rabino Davi Weitman, Rabino Henrique Begum, Rabino Shabsi Alpern, Rabino Shammai Ende e Rabino Afsen. Eu queria dizer para vocês que eu estou extremamente constrangido de usar da palavra diante de uma audiência tão diferenciada como é a de vocês. Eu me surpreendi no sábado passado, recebi um convite do meu amigo Rabino Davi Weitman, e ele disse: Abrão, eu preciso de um favor. Favor, eu vou jamais negar o Rabino, que é meu amigo. Eu disse: o que é, Rabino? Ele disse: olha, no sábado que vem, nós vamos comemorar o aniversário do Lubavitcher Rebbe, e eu queria que você estivesse nessa comemoração e falasse algumas palavras. Eu disse: Rabino, como dizem, né? Não é a minha praia. Eu sou um admirador, um seguidor do Rabat, mas daí até falar numa audiência 100% Rabat é uma responsabilidade muito grande. Ele disse: não, Abrão, você vai dar conta disso. Como eu já havia dito que eu iria fazer esse favor, assumi. Na quarta-feira o Rabino Shammai Ende me liga para confirmar se eu iria vir aqui hoje falar com vocês. Eu disse para o Rabino que sim, mas eu disse: olha, Rabino, também é um amigo. Eu disse: Rabino, será que combina eu com esse auditório, com essa plateia? Então ele disse para mim o seguinte: sabe, Abrão, nós estamos querendo ouvir alguém que não usa uniforme. Tá bom. Foi isso que ele disse. Então eu vim aqui porque não uso uniforme. Não vou trazer nenhuma novidade para vocês a respeito do Rebbe. Vocês sabem muito mais do que eu. Eu sou um simples admirador e seguidor, com algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês. A importância do movimento Rabat hoje, no mundo judaico, é impressionante. Ao se dizer que o Rebbe vive ainda, isso não é uma falácia, é uma verdade. São 28 anos que ele faleceu. E, no entanto, ele está hoje aqui presente, como ele também resolveu uma dúvida enorme depois do seu falecimento. Todo mundo se questionava: Rabat acabou. Se não houver um sucessor, o movimento Rabat acabou. E a prova está aí. Nunca o Rabat foi tão forte quanto é agora. E isso é justamente o resultado daquela forma visionária que tinha o Lubavitcher Rebbe. Um visionário. Como dizia, numa ocasião, a revista Newsweek, o judeu mais importante do mundo. Se pararmos para pensar, a visão, a antecipação que o Rebbe teve, e transportarmos para os dias de hoje, nada mais real. Eu sou daqueles que reconheço que o trabalho desenvolvido pelo Rabat, e olha
que eu já andei muito por aí. Eu tenho uma vivência na vida comunitária e na vida judaica, mas o trabalho do Chabad, hoje, é único. A visão do Rebbe, como foi dito pelo Rabino Aftzen, sobre os Shluchim, é algo inédito. É verdade, é mais do que Coca-Cola. Há lugares no mundo onde há Chabad e não há Coca-Cola. E isso eu pude constatar. Experiências pessoais que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho 3 netos, dos 8, do total de 8. Esses 3 netos estudam fora do Brasil. Eu tenho uma neta que faz uma faculdade que se chama Minerva e que ela é móvel. A cada 4 meses, ela muda de país. Então, os estudantes vão estudar em países diferentes. Ela já esteve na América Latina, ela já esteve nos Estados Unidos, ela já esteve na Europa, ela já esteve no Oriente. E pasmem, toda vez, quando ela chega num país diferente, o primeiro lugar que ela vai procurar é o Beit Chabad, que acolhe ela de forma calorosa. É óbvio que, em parte, isso nos traz muita satisfação. Isso é o resultado de uma educação judaica muito importante, Rabino Weitman. A manutenção da educação judaica, fazer com que os jovens frequentem escolas judaicas e que valorizem a nossa religião. Imaginem vocês que, neste momento, ela está em Taipei, Taiwan. Quantos judeus tem em Taipei, em Taiwan? Poucos. Mas tem um dos Beit Chabad mais bonitos do mundo. E ela está lá toda sexta-feira, compartilhando com o rabino e com a sua esposa. E é acolhida de uma forma maravilhosa. Isto é a visão do Rebbe, a antecipação do que poderia acontecer. Tem um outro neto que está estudando em Yale. Eu fui, juntamente com a Sabina, minha esposa, que está aqui, visitar a faculdade de Yale. E eu digo para vocês, foi uma das maiores emoções da nossa vida, quando nós fomos convidados pelo rabino do Chabad para passar a sexta-feira com ele. Havia mais do que 300 jovens. Nossa, será que há 300 judeus em Yale? O número exato eu não sei. Mas o curioso é que dentre estes jovens havia não judeus. Talvez eles iam lá porque a comida era grátis, porque eles queriam comer, mas isso não importa. O que importa é que eles ouviam o que o rabino falava no meio do jantar, a prédica do rabino, que certamente eles no futuro vão guardar e não vão fazer parte daquele grupo que odeia os judeus. Eles vão se lembrar que em Yale eles estudaram e frequentavam um Beit Chabad, o que também é uma antecipação que o Rebbe fazia, porque não é só visando os jovens judeus. E é triste o que a gente vê acontecer hoje no campus universitário dos Estados Unidos com relação ao antissemitismo. Tem um outro neto em Duke. Duke é um espetáculo. Aqueles que puderem algum dia visitar essa universidade, façam-no. A gente se sente até diminuído quando vê a potência, o que significa esta universidade. E quem está lá? O Beit Chabad.
Beit Chabad não está dentro da universidade, mas está logo ao lado. Outra história incrível. O rabino de Duke e sua esposa, mágicos. O que eles fazem é inacreditável. Eles seguem um a um dos estudantes judeus, convidando eles permanentemente a virem ao Beit Chabad. E a boa parte da história é que eles vão. E sexta-feira, de novo, 300, 400 pessoas participando do Shabat. E esse rabino tem uma peculiaridade maior. Ele é tão dinâmico, ele é tão avançado, que ele desenvolveu um food truck. O que é um food truck? É um caminhão que vende comida, de comida kasher em Duke. É o Beit Chabad que está fazendo isso. E há filas na hora do almoço e na hora do jantar para comprar comida. Lógico que não são todos judeus. Esta é uma forma, a presença do Beit Chabad é a afirmação judaica. E isso tem que ser valorizado. E é por isso que eu aceitei o convite do Rabino Weitman para compartilhar isso com vocês, que já sabem. Nós temos aqui um sheliach de 35 anos de Hong Kong. Imaginem vocês que na época da Covid, quando a Covid estava muito forte, minha neta estava na Coreia do Sul. E ela precisava ir urgentemente para Israel, porque senão ia fechar a Coreia e ela iria ficar de 30 a 40 dias sozinha na Coreia. Quem ajudou ela a sair da Coreia? O rabino do Beit Chabad e o embaixador de Israel. É incrível esse trabalho que é feito e que precisa ser divulgado. E que precisa ser reconhecido. E se deve tudo isso ao Rebbe. O Rebbe tem, na sua história, algo que me comove profundamente. A valorização feminina. O estímulo que ele fez para as mulheres estudarem. Para que elas, quando acompanhassem seus maridos na Shlichut, também fizessem parte desse trabalho. E eu pude constatar a importância das Rebbetzin, das mulheres dos rabinos, que fazem um trabalho espetacular, acolhem. E este reconhecimento se deve ao Rebbe, que foi, sim, aquele que enxergou para frente. Mas também o Rebbe, e todos os rabinos aqui presentes sabem, e infelizmente, Rabino Weitman, estamos numa noite de festas, estamos comemorando o aniversário do Rebbe, mas eu sou obrigado a tocar em alguns assuntos muito sensíveis. O maior inimigo dos judeus hoje é a assimilação. E nós temos que fervorosamente combater a assimilação. E o Chabad ajuda. E o Chabad está com as portas abertas para recepcionar esses jovens que por fraqueza ou por qualquer outro motivo acham muito mais fácil passar para o lado de lá do que permanecerem judeus. O apelo lá fora é muito maior. E isso a gente sente em toda a parte do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também. Este é um trabalho nosso. É a nossa obrigação o combate à assimilação. Nós não conseguimos mais conviver com aquilo que eu assisti no campus universitário nos Estados Unidos. O antissemitismo voltou. E voltou forte. Nós não podemos concordar com os judeus sendo agredidos em meio da rua, perseguidos. Nós temos que enfrentar. E a forma de enfrentar é fortalecer os valores judaicos,
abrir a porta das nossas instituições para acolher, como o Rebbe acolheu os judeus do Holocausto. As portas das entidades judaicas. Os judeus hoje estão num momento muito difícil, que nós não podemos ignorar. Mais uma vez, estamos divididos. E lembrem-se, todas as vezes que nos dividimos, perdemos. E perdemos muito. Perdemos o primeiro Beit HaMikdash, o segundo, e tantas catástrofes que aconteceram na nossa vida por culpa da divisão. Então, como foi dito aqui, é hora da união. Temos que lutar pela união, pelo entendimento. Os nossos inimigos, aqueles que não nos querem bem, neste momento estão muito felizes, porque estão sentindo que nós estamos divididos. E é a nossa obrigação, de todos, nos unirmos, sermos fortes, porque fortes seremos imbatíveis. Muito obrigado a todos.